Olá, galera do terceiro ano e todos aqueles que estão interessados em entender um pouco sobre química orgânica. Esta aula eu vou definir o que vem a ser a química orgânica e explicar alguns conceitos básicos introdutórios para o entendimento dessa disciplina chamada química orgânica. Muito bem, então a química orgânica, deixa eu pegar aqui o nosso pincel. Isso. A química orgânica, ela é a química que estuda os compostos do carbono. Química orgânica. Ela é a química que estuda os compostos que têm o átomo de carbono como seu elemento principal. Aí nós temos conhecido milhares de substâncias orgânicas e todas elas nós vamos encontrar o carbono como elemento principal. Aqui nós vou só dar algum exemplo: o CH4, o gás metano, o metanol, o álcool metanol, dois exemplos de milhares de substâncias químicas classificadas como substâncias orgânicas. Lembrando, a definição de química orgânica atual é a química que estuda os compostos do carbono. Bom, se o composto de carbono é o elemento principal, então é importante nós vermos aqui um detalhe sobre o átomo de carbono. O átomo de carbono ele tem o número atômico 6 e a massa atômica 12. Então, quer dizer que ele tem número atômico 6, quer dizer que ele tem 6 prótons, cargas positivas, e para neutralizar essas 6 cargas positivas, ele tem 6 elétrons. Elétrons cuja carga é negativa. E também tem 6 nêutrons para somar aí a massa atômica 12. Bom, o que eu vou ressaltar aqui, então, nesse ponto, é que ele tem o número atômico 6 e, portanto, 6 elétrons. E esses 6 elétrons estão organizados em níveis e subníveis de energia. No primeiro ano, nós vimos lá alguns modelos de átomo. Vimos, então, que nós temos o núcleo. No núcleo atômico, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons positivos, nêutrons só tem massa, não tem carga elétrica. E na eletrosfera, nós temos os elétrons circulando no seu orbital em volta do núcleo. Esses elétrons eles estão organizados em volta do núcleo em níveis e subníveis de energia. Sim, nós acreditamos que eles estão organizados e não aleatoriamente. Eles estão organizados e essa organização acreditamos que é baseado em níveis e subníveis, de energia. Energia é o fator principal aí para a organização dos elétrons e algo mais no universo. Então, essa organização, um cientista chamado Linus Pauling, ele elaborou um diagrama que tenta explicar como é essa organização. Então, nós vamos ter ali no primeiro nível, o nível mais próximo do núcleo do átomo, nós vamos ter apenas um subnível S, contendo no máximo 2 elétrons. Como o carbono tem 6 elétrons, o primeiro nível não é o suficiente para comportar esses 6 elétrons. É necessário um segundo nível. Agora, o segundo nível de energia, o nível 2, ele já é um nível maior, então ele vai conter 2 subníveis em si. Então, ele vai ter o subnível S e o subnível P. No subnível S, temos 2 elétrons, que é o máximo que esse subnível S pode comportar, 2 elétrons. Agora, 2 no primeiro nível e subnível S, 2 elétrons, mais 2 elétrons no segundo nível, subnível S, mais 2 elétrons. Para totalizar 6, vai me faltar 2 elétrons. Então, no último nível de energia do carbono, o nível 2, nós vamos ter, então,
4 elétrons. 4 elétrons. Isso aqui é bastante significante para o que eu vou falar na sequência. Existe uma regra chamada regra do octeto. O que essa regra do octeto tem a nos dizer? A regra do octeto é uma regra que, aparentemente, o que nós observamos, os átomos procuram obedecer no aspecto de atingir 8 elétrons no seu último nível e se estabilizar. Ao atingir 8 elétrons no último nível de energia, eles irão se estabilizar. Por que nós deduzimos isso? Deduzimos isso por causa que os gases nobres, o hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, eles têm os seus últimos níveis, o seu último nível de energia preenchido com 8 elétrons. O neônio, o argônio e o xenônio tem 8 elétrons no seu último nível, o hélio tem 2 elétrons, porque ele é um átomo muito pequeno também, não comporta mais do que 2 elétrons, ou seja, ele tem o seu último nível, o único, né, na verdade, ele tem o primeiro nível e o subnível S preenchido, não comporta mais elétrons, ele não cede e nem recebe e nem compartilha elétrons para efetuar ligações químicas. E os outros átomos, todos eles vão ter, os outros gases nobres, todos eles terão 8 elétrons, e acreditamos que isso aqui é responsável por eles não efetuar ligações químicas. Não fazem ligações químicas. Agora, por que eles não fazem ligações químicas? Acreditamos que é porque eles já têm o último nível de energia preenchido, obedecendo, então, a regra do octeto. O que vem a ser a regra do octeto, então? É uma regra que os átomos procuram obedecer no aspecto de atingir 8 elétrons no último nível e se estabilizar, assemelhando-se a um gás nobre. Agora, existem átomos que não obedecem à regra do octeto? Em algumas circunstâncias eles desobedecem, eles extrapolam? Sim. Não é o objeto de estudo desta aula especificamente, então nós não vamos entrar neste quesito. Tá? Importante essa regra do octeto para nós entendermos este ponto aqui. Bom, se o carbono tem 4 elétrons no seu último nível e a regra do octeto nos diz que os átomos procuram atingir 8 elétrons para se estabilizar. Logo, o carbono precisa de mais 4 elétrons para totalizar 8 elétrons e se estabilizar. Como ele vai obter esses outros 4 elétrons? Efetuando ligações químicas. O carbono, então, portanto, ele vai fazer as suas ligações químicas para poder se estabilizar. Agora, aqui que vem o ponto importante. Como ele tem 4 elétrons, ele necessita de mais 4 elétrons e totalizar 8 e se estabilizar. Nós não vamos entrar no quesito de hibridização, em outra aula tratarei deste assunto, só vou colocar a seguinte situação. Por que o carbono ele faz 4 ligações químicas? Ele deve fazer 4 ligações químicas para se estabilizar, porque ele tem 4 elétrons no seu último nível e ele precisa de mais 4 elétrons, totalizar 8 elétrons e assemelhar-se a um gás nobre e se estabilizar. Portanto, o carbono ele sempre vai efetuar 4 ligações químicas. Eu já vou dizer de que situação, de que forma que ele vai fazer essas ligações químicas. Tá? Agora, os outros átomos importantes da química orgânica são o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. O hidrogênio ele é o menor átomo que nós temos na natureza
ele tem um único nível de energia e um único elétron neste seu único nível e o seu único subnível de energia, um S1. Bom, o S, esse subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons. Ele comporta no máximo 2 elétrons, logo, ele vai efetuar apenas uma ligação química, porque fazendo uma ligação química, ele vai chegar a 2 elétrons e se estabilizar, assemelhando-se ao gás hélio. O nitrogênio, o número atômico dele é 7, então a distribuição eletrônica do nitrogênio vai ser 1s2, 2s2, 2p, para chegar a 7, 3, ou seja, 5 elétrons no último nível. Se ele tem 5 elétrons no último nível, para chegar a 8, falta-lhe 3. Então, o nitrogênio fará 3 ligações químicas e obedecerá à regra do octeto. Já o oxigênio, o número atômico dele é 8, a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p4. 2 mais 2 mais 4 vai dar os 8 elétrons que ele possui. Só que no último nível de energia do oxigênio, está aqui o nível 2, ele tem 2 elétrons no subnível S e 4 elétrons no subnível P. Então, totalizam 6 elétrons. Para chegar a 8, faltam-lhe 2 elétrons. Como ele vai obter esses 2 elétrons? Fazendo ligações químicas. Assim como o carbono tem 4 elétrons no seu último nível, ele vai obter os outros 4 fazendo ligações químicas até chegar a 8 no último nível. O oxigênio tem 6 elétrons no seu último nível, precisa de mais 2 elétrons para obedecer à regra do octeto e se estabilizar com 8 elétrons. O nitrogênio segue no mesmo raciocínio, tem 5 elétrons, para chegar a 8 faltam-lhe 3 elétrons, ele vai obter fazendo 3 ligações químicas. Já o hidrogênio tem apenas 1 elétron e falta-lhe 1 elétron para preencher esse único subnível de energia que ele tem, que é o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons, então ele vai fazer apenas uma ligação química e se estabilizar. Na próxima aula, então, nós vamos exemplificar isso aqui com algumas atividades. Um abraço e até a próxima aula.